quando mandaram o e-mail do AliExpress falando da promoção de aniversário do AliExpress, falaram que o dia 28 começaria o esquenta. Seria o esquenta da campanha. Tá, você presume que a campanha iria até o dia 2. Até o dia 2, amanhã. Né? Amanhã, 4 horas da manhã. Você presume que o esquenta dia 28 é o esquenta, né? O esquenta, você começa ali, sair algumas boas promoções e a coisa vai fluindo ao longo da semana. E foi o que na minha cabeça eu imaginei, né? E aí começaram alguns cupons razoáveis, mas que acabaram ficando muito bons com a baixa do dólar. Com a baixa do dólar. Então tinha cupom ali de R$110 e tal, mas como o dólar caiu bem, você tinha ali vamos dizer assim, uma situação quase que perfeita. Né? Tem a tempestade perfeita, que é uma coisa ruim, e tem uma situação quase que perfeita também, né? Em termos de promoção, vamos colocar dessa forma. Só que eu fiquei aguardando. Eu falei, pô, vai vir cupom melhor aí. E aí, muito pelo contrário, os cupons foram se esgotando. Segunda, terça, eu acho que na quarta já amanhecemos, eu acho que sem cupom, nenhum funcionando. E dali em diante só ficaram os bons preços relativos também à promoção, mas muito também em função da queda do dólar, que foi caindo também um pouco durante a semana. Qual balanço que faço? Eu acho que sempre é igual a gente o 11 do 11, o balanço do 11 do 11, por exemplo. Foi o que se pôde arrumar. A gente sabe de tudo que está se passando, de todo o problema, né, que está acontecendo no planeta. E eu acho que dentro dessa perspectiva a gente foi beneficiado acho que não me lembro de uma outra situação que a gente tenha sido beneficiado pela nossa moeda, pelo real. Geralmente a gente está acostumado e não volta, né? Então eu acho que mesmo a promoção não sendo em termos de cupom essas coisas todas, a queda do dólar beneficiou a gente muito. Então, a gente pode citar aí F3 abaixo de 1.300. Teve algumas, acho que os aparelhos da Real me andaram devendo um pouquinho, não teve uma grande queda, acho que até em dólar, não deu tempo de calcular em dólar, mas acho até que em dólar eles deram até uma subidinha, aí o cupom jogou mais ou menos dentro do que estava, está faltando a Real me dar esse incentivo, né? Uma coisa que eu notei nos aparelhos da Real é a diferença de valor por armazenamento e memória, ela está um pouco acima do que se pratica no mercado. Não sei se foi o aparelho que eu vi, que eu andei vendo aqueles GT2 e o GT2 Pro, né? E eu achei aquilo dali, que a diferença estava um pouquinho acima do valor normal. Agora, o Mi 11T teve no preço 1.600 e pouco, ainda está 1.600 e pouco, é um pressão. Ah, louquinho, mas o bug do... Cara, aquilo dali é um funcionamento do aparelho. Se você viu o vídeo em que a gente indica, em que a gente mata a charada do Mi 11T, você não vai ter problema, vai utilizar o Mi 11T de boa, sem problema algum. Sem problema algum. E é um aparelhaço, câmeras boas, o aparelho filma legal para conteúdo, tem um microfone voltado na traseira para captação de áudio muito bom. O aparelho para quem sabe tirar fotografia e fazer filmagem, é um deleite. Talvez seja o melhor aparelho nesses termos. Melhor que eu digo, custo-benefício. Custo-benefício. O Mi 11T Pro também deu uma redução boa de valor também. Eu acho que a gente teve muito boas promoções aí, nessa decorrência. E ainda tem muita coisa em bom preço. O que eu comprei? Eu havia falado para vocês na semana passada que eu ia pegar o G3, o Q3S G3, Q3S da Real. Peguei 919, a versão de 6 e 128. Eu quero ter essa experiência de um aparelho chinês,
né? Apesar de não vou ter tanto essa experiência, porque eles bateram o pé firme, disse que o aparelho vem lacrado e com a ROM global. São duas coisas que não combinam muito, porque tem que tirar o lacre para botar a ROM, mas eu não entendi muito bem isso. Provavelmente faz em outro lugar, lacram ele novamente e enviam para a loja. Deve ser isso, né? Mas eles falaram que não tinha opção de não ter. Eu mandei a mensagem, mandei na hora da compra, fazendo receitinha de bolo, tudo bonitinho, né? Foi tudo certinho. E aí mandei a mensagem, mas eles me retornaram, eu mandei, manda, vem, um aparelho com 778, 6 GB, com 128. Ah, no funcional NFC. Já é, Elvis. Já é, Elvis. PicPay está aí para resolver, PicPay, PagSeguro, essas contas digitais que não tem essa lacunação, que aliás, a cada dia que passa eu firmo mais do que a conta digital é o caminho. É o caminho. Né? Então, mandei vir. E estou até agora, e vou pedir a opinião de vocês aí, estou até agora porque eu ia comprar um segundo aparelho. Já semana que vem já tem uma promoção vocês devem estar sabendo, do Redmi Note 11 Pro Plus, o com Dimensity 920, lançamento do Global. Que eu também tenho uma coisa para testar. Só que esse aparelho vai sair com o cupom a 1.550. 1.550. Eu, sinceramente, mediante a tudo que a gente tem em volta, tudo que a gente tem aí, eu queria testar, mas eu queria testar num preço razoável, condizente com os outros aparelhos, com o que se tem aí de valor no mercado. Eu não acho que esse aparelho venha a valer esse preço. O X4 está mais barato e tem ali um hardware que me parece muito parelho, X4 Pro. E aí eu estou nessa dúvida. Se espero o lançamento da vibe do Note 11 Pro Plus, apesar de que a gente aqui no Brasil, a não ser que você tenha um esquema de trazer muito rapidamente, eu acho que não vale a pena ficar correndo atrás da vibe. Eu acho que é bom trazer aparelhos interessantes que as pessoas tenham vontade de conhecer, ou de ter uma opinião de alguém que elas tenham uma confiança, que falando as suas abobrinhas, né, as suas besterol, mas sabe que são coisas que realmente a pessoa sentiu, identificou no aparelho e passa o que sentiu, mesmo que passe até alguma coisa errada, mas é sempre o que veio lá, o que achou, né? E eu acho que isso que é muito o nosso caminho, da nossa comunidade. Não ter pressa para fazer as coisas, para soltar o review, não ter pressa daquela coisa do review relâmpago, né, que acontece hoje em dia aí, aqueles review relâmpago que não tem um aparelho configurado, não tem nada. O cara bota 2, 3 aplicativos, embrulha e manda e fala um monte de coisa que a gente, né, só tendo o aparelho na mão para a gente confirmar se é ou se não é. Eu costumo falar que o principal do meu review, dos vídeos que eu faço, é a pessoa pegar o aparelho, ver o aparelho e dizer assim, o louco falou isso daqui e é isso daqui que eu tenho aqui na minha mão. Isso é o troféu. Na minha humilde opinião, isso é o troféu. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Eu sempre trabalhei por prazer. É lógico, o dinheiro é muito importante, mas o prazer de fazer o seu trabalho... Quantas e quantas vezes aqui eu paro a minha produção, isso daqui não tá bom. Não tá bom, tá bom. Corta isso daí, acabou, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Porque é justamente porque eu tenho que sentir esse prazer quando eu entrego o meu produto. O cliente pode até não gostar, porque às vezes não rolou química. Às vezes a ideia que ele estava passando não é o que eu executei. Eu não entendi o que ele queria, ou ele não soube explicar o que ele queria. Ou os dois ao mesmo tempo. Isso pode acontecer? Já aconteceu algumas vezes. Várias ao longo desses anos todos. Mas... com relação ao serviço, a qualidade do serviço, ele tem que sair do jeito
na mãe. E eu, inclusive, sou enjoado com isso, com os outros, com quem me fornece alguma coisa. Quem me fornece alguma coisa. Vou até contar depois um caldo a respeito disso da moto, né? Do perrengue que eu passei com o banco da moto, mas eu conto daqui a pouco. Então, esse é o prazer da coisa, pelo menos para mim. Esse é o prazer. Então, eu fiquei naquela dúvida, naquele toque, passaram os cupons, e alguns aparelhos, como o Midoso, meu amigo Janes, né, que está sempre me trazendo coisa boa, olha, isso daqui tá bom e tal, mas, porra, eu achei um pouco... Porque eu quero trazer aparelho que as pessoas tenham interesse e que tenha uma certa viabilidade de trazer. Um aparelho de 3.000, acima de 3.000, eu já penso que tem situações aqui no Brasil que você vai estar melhor servido, vai estar mais garantido. Você vai poder botar seguro, você vai ter um aparelho, de repente, com IP68, uma certificação melhor, com uma garantia aqui, com capinha aqui, né? Você tem aí vai ter a linha S da Samsung, de repente um outro Motorola, numa promoção, entendeu? Situações de cashback, de milhas, algumas coisas que vão compensar mais do que você trazer um Mi 12 acima de 3.000. E alguns outros também não me... Por exemplo, 12X, o Xiaomi Mi 12X, também não me despertou. Apesar de ser a mesma coisa do que outro, só com processador do ano passado, mas é um processador do ano passado. Em que o F3 estava abaixo de 1.300, com o mesmo processador. Aí tu fica com aquela coisa assim, sabe? Ah, mas o Luquinho tem a câmera, tem um acabamento. Tá. Mas, meu irmão, a galera da Xiaomi, da Realme, a gente, smartphone até engasguei. Não é tanto a prioridade dessa galera, entendeu? Do cara fala assim, a câmera para mim é o principal. Pô, meu irmão, pega um iPhone, pega um Samsung top, né? Porque ali você vai estar garantido. A gente aqui não tem problema, eu falo sempre para vocês, a gente fala de tudo aqui. Pega um desses. Vários aqui, ou pelo menos vão ver os vídeos depois, né? Hoje é um dia meio enjoado, vários já falaram isso comigo, eu reportei isso à pessoa. Então, fiquei meio assim, 12X com 870, mas aí foi ver a versão dele também com 8.256, ia para 2.900. Mas que merda é essa, rapaz? Porque também o 828, hoje, para mim, é uma capacidade, nem refiro ao 8 GB. Eu refiro ao 128 GB, para mim, hoje é uma capacidade de entrada. E eu, para uso, eu não vou trazer uma capacidade de entrada, tem que trazer o 256. O Samsung aqui, eu mal comecei a gravar vídeo com ele já está com 90 GB ocupado. Ou até um pouco mais. Que ontem eu baixei minhas músicas, eu joguei minhas músicas, minhas coleções de música para dentro dele. Né? Então, fui ali tenteando e tal, e cheguei até a minha dúvida, que foi a dúvida que eu falei com um monte de amigo a respeito desses Motorola, do Motorola Top. Foi uma promoção, inclusive, o 888, a versão com 888 da Motorola, saiu abaixo de 2.000, 1.700, 1.600 e pouco, 1.700. Eu não lembro qual é o CS30, eu acho que é S30, o outro é o X30, porque eles têm um nome diferente da versão global. E aí comecei, inclusive, nesse Motorola, da versão de 8.256, que está 2.619 hoje. 2.619, eu acho que é o menor preço que eu já vi. E aí mandei mensagem para a loja, né? E fui ver algumas indicações dos amigos, inclusive o Rick, teve outros amigos lá no nosso clube de vantagens que
mandaram vídeo e tal, fui ver vídeo, né, do rapaz falando lá da questão do NFC e tudo mais. E aí eu mandei mensagem para a loja, eles falaram que a versão global não atualiza, ela não atualiza, porque eles têm diferenças de modem, né? O modem é diferente, o modem do global é diferente do modem do chinês, né? Então eles botam uma ROM global, mas tem que embutir os drivers do modem do chinês, para não brecar ele. Então você não vai conseguir atualização, você teria que, ele vindo global, vai estar com o bootloader desbloqueado, mas aí tu tem que baixar a ROM, aí eu não estou afim de meter a mão nessa caixa de marimbondo, nessa casinha de marimbondo. E aí a opção que é a que mais me agrada, seria mandar vir o chinês. E no vídeo que foi colocado lá pela galera lá do Clube de Vantagens, o rapaz fala, na resposta, o amigo lá mandou a mensagem para o produtor do conteúdo lá de fora, e ele fala que o NFC para pagamento funciona perfeitamente, o que eu já imaginava, porque é um aparelho que tem sim certificação, eles pagam a certificação por modelo de aparelho, então aquilo que acontece na Xiaomi, pelo jeito acontece com a Motorola, e aí funcionaria tudo. E para mim está tranquilo a ROM chinesa dessa forma. Você bota o instala, inclusive ele mostra no vídeo, na loja da Motorola, da China, tu digita lá Google, aparece lá para fazer a instalação da Play Store, né? Aparece, Frank, se tu puder iniciar o chat aí, te agradeço, irmão. Aí aparece lá a Play Store, que a galera já vai colocando as perguntas aí. Aparece lá o Google Play Store, e aí você instala normal. Aí é botar um modo local para os aplicativos irem sendo instalados em português, antes de você instalar seus aplicativos, e já vai entrar tudo ali em português e já E eu fiquei nessa apreensão e tô até o momento, eu tô nessa mesma situação, porque eu quero comprar um segundo aparelho, eu tô nessa situação de definir se eu vou pro da Xiaomi, pro Note 11 Pro Plus, ou se eu parto para trazer esse Motorola e elucidar para a gente saber se dá para comprar um Motorola chinês e utilizar de boa. Essa é a minha dúvida. Eu quero que vocês coloquem, os comentários já estão abertos da live, coloquem nos comentários, que eu acho que é bastante interessante. Eu daqui a pouco vou começar a ler os comentários. Mas, no geral, para a gente encerrar essa primeira parte falando das promoções, no geral, eu acho que foi bom para a gente, muito em questão do dólar. A baixa do dólar está proporcionando alguns preços. Esse Motorola mesmo, o X30, né, que é um top com 8 Gen 1, com 8 256 GB, uma baita de uma tela OLED, com uma tela que me agrada muito, de 6.8, só que ele tem menos de 200 gramas. Quer dizer, é um aparelho grande com peso reduzido. Ele tem o peso do 6.6 do S22 Plus. Ele tem o peso do 6.6 do S22 Plus. Bateria de 5.000 mAh, maior do que a do S22 Plus, que é a bateria que a gente sabe que, se tu quer bateria, não é no top da Samsung que tu vai encontrar. Vai procurar em outro canto. E diz que esse aparelho da Motorola faz um tempo de tela bem alto, de 7, 8 horas de tela de boa, né? Então, é uma possibilidade, e eu queria saber a opinião de vocês. Mas fica aí o fechamento aí do que eu achei da promoção.